Boa noite a todos. Nosso trio escolheu o tema Manejo odontológico a pacientes portadores de HIV. Ele é composto pela Luana Nóbrega, pelo Marcos Francisco e por mim, Raíssa Arantes. Eu vou dar início à introdução do nosso trabalho falando um pouquinho sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é causada pelo vírus HIV. Bom, o vírus HIV, ele é um retrovírus com período de incubação considerada grande, né? E ele é um vírus que vai atacar as células de defesa do nosso organismo. Ele tem 3 fases, né? E a primeira seria a infecção aguda. Essa infecção aguda tem trabalhos na literatura que fala que pode durar da primeira à terceira semana e outros trabalhos falando de 2 a 4 semanas. Os sinais e sintomas são de uma virose, então o paciente vai ter dor de cabeça, dor de garganta, febre, diarreia, e dificilmente o paciente vem a desconfiar que pode ser uma infecção por HIV. Até mesmo ele indo ao hospital, o médico vai dizer que é uma virose e dificilmente vai pedir o exame ELISA aí para descartar essa possibilidade. Passando essa infecção aguda, vem o período de latência, que seria quando o vírus ele se replica, assim, nessa fase. Muitas pessoas falam que não há replicação do vírus, mas há sim a replicação, só que muito baixa. Por isso, a palavra latência, como se o vírus estivesse ali inativo. Nesse período, o paciente dificilmente também apresenta sinais e sintomas. Se apresenta, são bem fracos e leves. Esse período pode durar até anos, tem pacientes que ficaram aí até 10 anos nesse período de latência, segundo a literatura. E após esse período de latência, vem a fase crônica, né? Que seria mesmo o desenvolvimento da doença. O que acontece? Quando a replicação viral aumenta significativamente, consequentemente, as células de defesa, né, que são atacadas pelo vírus, também diminuem significativamente. E é quando o paciente fica imunossuprimido e desenvolve a AIDS. Nós do trabalho colocamos 3 pontos importantes aqui para serem salientados, principalmente para nós como profissionais odontológicos. O primeiro seria o estereótipo do paciente soro positivo. É aquele estereótipo de antigamente, da década de 70, quando iniciou aí o boom da transmissão pelo HIV, era daquele paciente jovem, bem magro, aparência bem debilitada, pacientes homossexuais. Esse estereótipo já caiu por terra. Por quê? Porque naquela época a medicina ainda não estava avançada, a gente não tinha um tratamento eficaz contra a AIDS, então eram pacientes com expectativa de vida muito baixa, paciente que visualmente a gente conseguia ver que ele não estava bem e a gente podia suspeitar da infecção por HIV. Atualmente, a gente pode encontrar paciente idoso na nossa clínica, paciente mulher, paciente criança, principalmente com o avanço da medicina. Então, a gente tem pacientes com expectativa de vida maior, né? E pacientes que não estão visualmente debilitados. Então, todo paciente que entrar na nossa clínica, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Não estereotipar o paciente e falar, esse tem, esse não tem. O manejo odontológico, principalmente com biossegurança, é para qualquer paciente. A gente tem sempre que ter isso em mente. Bom, o segundo ponto seria com referência à contagem de CD4, que são as células aí de linfócitos T mais atingidas, né, a célula de escolha aí mesmo do vírus. Então, o paciente chegou na clínica, no seu consultório, e te informou que é soro positivo. A primeira conduta que o cirurgião dentista deve ter é solicitar o exame de sangue, para você analisar a contagem de CD4. O paciente vai estar estável se ele estiver fazendo acompanhamento, tomando os coquetéis antivirais, né? E aí essa contagem dele vai estar acima de 500 células por milímetro cúbico. Abaixo disso, o paciente está com a virulência alta
está imunossuprimido, então a contagem de células de linfócitos está muito baixa. E aí, consequentemente, vem para o terceiro tópico. Por essa contagem baixa, essa linfopenia, né, de células de defesa, a gente vai ter várias alterações sistêmicas nesse paciente, infecções oportunistas, muitas infecções oportunistas com sinais e sintomas na boca, que a cavidade oral é considerado um sítio mesmo do HIV. E o papel do cirurgião dentista, o principal papel do cirurgião dentista, além de tratar essas infecções oportunistas, de orientar o paciente sobre o que fazer ou quem procurar, é eliminar os focos de infecção, tá? No mais, eu acho que é isso. E aí o Marcos agora vai dar continuidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações orais, começando pelas infecções fúngicas. A primeira que podemos falar sobre é a candidíase pseudomembranosa, geralmente conhecida como sapinho, e geralmente tem a consistência amolecida, coloração esbranquiçada, geralmente acomete língua, mucosa jugal e palato. Outra que podemos citar é a quelite angular, que é uma inflamação e pequenas fissuras em um ou ambos os lados da boca. São feridas dolorosas, geram lábios secos e sensação de queimação. Bom, agora eu vou falar sobre as infecções bacterianas. Uma primeira que podemos citar é o eritema gengival linear. É uma mancha avermelhada que se restringe à gengiva marginal e que não apresenta sinais de inflamação ou associação com acúmulo de placa bacteriana. A segunda dela é a gengiva ulcerativa necrosante. É uma infecção dolorosa das gengivas, causa febre, mau hálito, mal-estar e gengivas infectadas. Uma terceira que podemos falar é a periodontite necrosante ulcerativa. É uma infecção caracterizada por necrose e ulceração das papilas interdentárias, hemorragia gengival e dor. Uma última que podemos falar são as lesões orais da tuberculose. São incomuns. Na maioria dos casos aparece como uma úlcera crônica e indolor. Já em relação à sífilis, as manifestações mais comuns são placas acinzentadas, úlceras com bordas irregulares, esbranquiçadas, placas mucosas, nódulos, manchas e erosão. Agora, falando um pouco mais das infecções bacterianas, vou falar um pouco da herpes. É a doença viral mais comum, acomete cerca de 80% dos adultos. Em pessoas imunocomprometidas, pode gerar complicações severas se não tratado. Geralmente são lesões vesiculares que ulceram de forma eritematosa e cicatrizam na semana seguinte. A leucoplasia pilosa, a língua pilosa, são lesões epiteliais não malignas, ocorrem geralmente nas bordas laterais da língua. As manchas não são removidas com escovação, geralmente não tem dor e não tem desconforto. Agora falando um pouco sobre HPV, que é o DNA do vírus papavírus, é altamente sexualmente transmissível e as manifestações orais geralmente são papiloma, condiloma, verruga vulgar, hiperplasia epitelial local e o diagnóstico diferencial é feito por meio de biópsia. Agora falando um pouco sobre o sarcoma de Kaposi, a gente separou aqui como um importante indicativo da SIDA. Geralmente se caracteriza com manchas roxas, vermelhas ou marrons na pele, que são sinais bem comuns, como também bastante afta. Atendimento odontológico para paciente com HIV. Primeiramente, o paciente chega no seu consultório, ele vai preencher uma anamnese, e nessa anamnese ele vai
falar se ele toma alguma medicação, se ele tem alguma doença. E caso ele, né, na anamnese, ele coloque que seja HIV, soro positivo, a gente tem que ver com o paciente se ele está sendo acompanhado por um especialista na área. Caso o paciente venha no consultório, nem saiba que seja soro positivo, após uma avaliação intraoral, se tiver alguma patologia que indique que o paciente seja soro positivo, nós encaminhamos ele para um especialista, para tratar, para ele fazer os exames específicos e ser acompanhado. Quando a gente já sabe que o paciente é soro positivo, é recomendado uma sequência de atendimento. Primeiro a gente tira via dor, depois a gente faz as restaurações e, por último, questões estéticas. É muito importante também o paciente estar em tratamento preventivo, porque devido ao HIV tem várias manifestações bucais, né? O paciente é imunossuprimido, então existe várias patologias que aparecem na boca, então é necessário esse tratamento preventivo. Com controle a cada 3 meses, a gente passa um enxaguante diário para o paciente, um suplemento de flúor com aplicação tópica, ou enxaguante, ou creme dental, particularmente para pacientes com xerostomia, que aumenta a incidência de cárie. E fundamental, quando vai atender um paciente portador do HIV, é a biossegurança que temos que ter no consultório. Um cirurgião dentista ele não pode negar atendimento a um paciente por ele ser soro positivo. Então, nós temos que tomar os devidos cuidados, não só para o paciente com HIV, mas para todos os pacientes. Mas quando a gente sabe que o paciente é portador do HIV, a gente sempre toma um cuidado maior, né? O EPI completo, luva, máscara, óculos de proteção, porque as vias de transmissões ela é sanguínea por fluidos corporais. Acidentes, se tiver algum acidente, foi perfurado, tem que ir ao hospital, porque tem um coquetel que pode ser tomado, e tem que ser notificado às autoridades. O manuseio tem que ser cuidadoso quando você vai encapar a agulha, tomar muito cuidado com o perfuro cortante, para não se contaminar. Essas são as nossas referências bibliográficas, os artigos que nós usamos para a confecção do trabalho, e qualquer dúvida nós estamos à disposição.